Boa noite a todos. Que nós possamos estar na paz de Jesus. Nosso tema de hoje é o tema do Livro dos Espíritos, na parte das transmigrações, onde, nessa parte do Livro dos Espíritos, Kardec encerra um conjunto de temas que fala da encarnação e da reencarnação, tanto olhando para o espírito como esse indivíduo que experimenta esse processo, como olhando também para os lugares, as condições em que isso acontece, e aí se explora a questão da pluralidade dos mundos habitados. Então, nessa reflexão de hoje, vou tentar estabelecer aqui algumas questões para nós podermos organizar as ideias em torno desse tema amplo, que é da encarnação e da reencarnação. E, como me parece próprio, todas as vezes que a gente estuda a doutrina espírita, existe nela um alicerce filosófico e lógico sólido, mas, ao mesmo tempo, existe uma aplicabilidade dessas questões para a nossa vida. Então, todas as vezes que nós temos oportunidade de ter um encontro como esse, eu fico me perguntando, quando as pessoas pensam sobre isso, o que elas podem extrair dessas ideias, desses conceitos, dessa perspectiva filosófica para si mesmas, sobretudo no contexto em que elas estão vivendo, nas suas dificuldades, nas suas necessidades. E essa questão, ela é diretamente ligada às nossas vidas no momento atual. Se nós formos resgatar lá a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. E a ideia da encarnação é tomar a carne. E os Espíritos respondem de uma maneira muito interessante, primeiro dizendo que Deus impõe, aos espíritos a encarnação, portanto não é uma opção, como uma forma de progresso, e que o espírito, para realizar essa etapa, ele se apropria, toma de um corpo adequado às suas necessidades, às suas condições, no mundo em que ele vai viver, onde então ele vai poder exercitar essas atividades, enfrentando as vicissitudes, os desafios da vida corporal. E diz também uma outra coisa, que a providência divina faz com que o homem, um espírito encarnado, ao passar por essa experiência, ele também possa cumprir, desse ponto de vista, o papel que ele tem na criação. Por quê? Porque ele se transforma num agente da providência divina, de modo que, enquanto ele progride, ele ajuda os outros a progredir. Então, basta nós pensarmos sobre nós mesmos. Nós só estamos aqui hoje porque outros espíritos que estavam encarnados nos ofereceram esse corpo. Esses espíritos que foram nossos genitores, eles são aqueles que, encarnados e matriculados na escola da vida, numa lição de autoaperfeiçoamento, cumprindo o seu papel, ao mesmo tempo, serviram de porta de entrada na vida para nós, porque sem nossos pais nós não existiríamos. E se nós formos olhar o tempo inteiro nessa grande rede de trocas sociais, cada um de nós, enquanto vive suas experiências, troca experiências com os outros e depende dos outros. E cada vez mais esse é o papel da sociedade. Se num passado longínquo, um homem conhecia talvez 20, 30, 40, 50 indivíduos ao longo da sua existência, numa pequena tribo, quantas pessoas nós conhecemos hoje? E de quantas pessoas nós dependemos? A sociedade é toda construída em cima do trabalho. E é justamente o trabalho que cada um faz, buscando seu sustento, seu desenvolvimento, que serve de apoio para os outros. Por exemplo, nenhum de nós hoje teve que passar a manhã ou à tarde numa mata caçando alguma coisa para comer. Talvez nós tenhamos ido ao supermercado.
mas para que nós encontrássemos no supermercado ou na padaria, onde for alguma coisa para comer, quantas etapas da cadeia de trabalho aconteceram. Essas pessoas estão trabalhando naquilo para ganhar suas vidas, mas sem elas, ou nós não poderíamos estar aqui, ou estaríamos com uma fome terrível. Ao mesmo tempo, ninguém saiu aqui para plantar, nem para afiar, nem para tecer. Nenhum de nós construiu possivelmente nenhuma dessas paredes, nem sabe como construir um assento com esse tecido, e assim sucessivamente. No entanto, para nós podermos estar aqui agora, todas essas pessoas trabalharam muito por nós, assim como nós o fizemos em outras circunstâncias. E essa troca faz com que cada um de nós seja os braços, as mãos, as pernas da providência divina, fazendo com que a sociedade funcione. Então, essa perspectiva da encarnação, ela é extremamente interessante porque ela diz que o homem é o autor da vida dentro de um determinado plano de competência, de autonomia. Por isso nós, como Jesus sugere, somos deuses também, porque somos capazes de, usando a inteligência, o livre-arbítrio, criar a vida no seu sentido, não a criamos no seu sentido espiritual e no sentido biológico, apenas geramos um corpo, mas nós criamos a vida social. E é essa vida social o grande contexto do nosso desenvolvimento. Se no passado nós precisamos, como espírito, percorrer uma larga estrada de evolução biológica até nós chegarmos nessa condição que temos hoje, nos últimos anos, séculos, talvez milênios, o nosso grande desenvolvimento já não é mais biológico, embora o desenvolvimento biológico aconteça. O nosso desenvolvimento agora é no campo moral, é no campo psicológico, no campo social, através das interações que fazemos uns com os outros. Porque os tecidos, a estrutura do cérebro, etc., vem mudando, mas talvez de uma maneira imperceptível. Mas o nosso comportamento, nossos códigos de vida, as nossas relações humanas, as nossas aspirações, essas têm mudado muito. E como é que a gente constrói tudo isso? Uns com os outros. Toda a nossa obra de inteligência, ela vem da educação e vem do convívio social. Então, nesse sentido, sem o outro, sem o homem do lado de nós, o professor, o pai, a mãe, o vizinho, né, o que concorda conosco e o que não concorda, quem nos lê e aquele que lemos, todos eles, na verdade, são criadores desse contexto social em que nós estamos vivendo. Então, nessa perspectiva, esse é o grande projeto da encarnação. Agora, conceitualmente, qual é a diferença entre a encarnação e a reencarnação? Existem muitos povos e indivíduos que acreditam na encarnação como um processo singular, ou seja, de alguma maneira, a divindade ou não cria algo que não é material, que dá vida a um corpo que é material, e isso gera uma vida por um período. Depois disso, essa vida se extingue e essa inteligência, ou essa força, ou essa alma, né, não tem sequência nesse processo. Mas, na nossa perspectiva espírita, não é isso que acontece. Na nossa perspectiva espírita, nós não apenas acreditamos na encarnação, mas acreditamos na reencarnação. E o que é a reencarnação? Semanticamente seria simplesmente uma repetição da encarnação? Não. A reencarnação é um processo que a providência divina adota, que faz com que nós nos desenvolvamos através de uma longa fieira, né, de encarnações. Só que elas não são repetições mecânicas de um evento. Elas são passos de uma estrada que nós vamos construindo, e o passo seguinte tem correlação direta com os anteriores e vai também estabelecer o futuro. Então, a reencarnação é um mecanismo, né, pelo qual o espírito, ao se associar à matéria, ele se transforma através da renovação das experiências. No outro dia, conversando com um conjunto de companheiros do ESD lá da nossa casa, eu perguntei para eles: por que a gente precisa reencarnar? E aí a resposta padrão que a gente escuta, talvez eu escutasse aqui também se perguntasse, é: porque a reencarnação faz com que nós evoluamos. Vocês já pararam para pensar nisso?
de verdade, a essência dessa história, por que a gente reencarna? Por que a gente não continua vivendo lá no mundo espiritual, que é o mundo primário, onde todas as nossas funcionalidades estão atuando? Tem uma questão que é muito interessante. Nós, que estamos aqui agora, vivendo esta personalidade, com essa história de vida, de família, com essa nacionalidade brasileira, com esses questionamentos, só existimos por causa desta reencarnação, senão não existiríamos. Essa figura que você olha no espelho e que se reconhece como sendo você, ela só existe porque você está reencarnado agora. Porque em nenhuma das outras reencarnações suas, essa figura existia. A experiência da reencarnação é singular. Ela é uma construção genuína, autêntica e insubstituível. Porque desde a genética, que lhe dá este corpo, e é suporte para as suas reflexões, as suas emoções que são processadas a nível do espírito, a todos os condicionantes de ordem social, a sua família, a sua cultura, as experiências emocionais, sexuais, culturais que você pode viver, só existem desta maneira porque você está reencarnado aqui e agora com essa personalidade. Nenhuma das suas reencarnações anteriores lhe conferiria essa experiência. Ela é única. Por isso, a reencarnação é um processo sob medida que é insubstituível, porque ela cria para nós uma experiência que não existiria de outra forma. Não existe como viver esta personalidade no mundo espiritual, porque ela é criada a partir da reencarnação. É claro que todos os nossos conteúdos emocionais, as nossas tendências, as nossas memórias, elas continuam sendo uma herança daquilo que nós vivemos antes. Mas esse episódio que nós estamos escrevendo agora não poderia ser escrito no mundo espiritual. Não tem como ter uma equivalência operacional para isso. Só se faz isso aqui. E é por isso que a reencarnação é um processo especial do amor divino que nos coloca num espaço muito bem construído, onde nós podemos viver experiências que no mundo espiritual não viveríamos. E elas nos permitem uma experiência concentrada em determinados aspectos da nossa personalidade, das relações que tivemos com as outras pessoas e da sociedade, que não poderíamos fazer de outra maneira. Um outro exemplo que eu costumo pensar é, quando a gente está muito preocupado fazendo uma prova, a mente se concentra naquela solução do problema. Mas ninguém para pensar a primeira vez que leu um determinado tema sobre aquilo, nem de todas as infinitas questões que se agregam na mente para você poder responder uma pergunta. Mas elas estão lá. Mas no momento, o que te interessa é responder aquela pergunta da melhor maneira certa, porque essa é a sua prova. É aquilo que você quer acertar. A reencarnação, de uma certa maneira, metaforicamente é isso. Nós não esquecemos de nada que aprendemos, mas nós não nos lembramos, nem precisamos lembrar, porque o nosso foco está em certas questões seletivas da reencarnação. E isso, naturalmente, não é apenas no aspecto da cognição, do pensamento, da emoção, da vivência de uma maneira geral. Então, quando nós pensamos na encarnação, vemos uma ferramenta. E quando nós pensamos na reencarnação, nós vemos o processo como essa ferramenta é utilizada pelo espírito, construindo a si mesmo e construindo também a sociedade. E aonde é que entra a questão das migrações, né? Das transmigrações? Ora, nos parece lógico, bastando olhar a história da humanidade, por exemplo, nos últimos 1000 anos, que o tecido social foi se modificando. Modificando-se pelo quê? Pelo próprio desenvolvimento dos indivíduos. Então, se nós compararmos uma criança de hoje, de 10 anos, com uma criança de 10 anos, de 1000 anos atrás, convenhamos que as diferenças são notáveis. Por quê? Porque, na verdade, esse ambiente da vida na Terra foi sendo trabalhado, renovado, enriquecido pelo próprio trabalho dos espíritos que reencarnam na Terra. Então,
Se nós escolhêssemos um grupo de espíritos, ou nós, e fizéssemos um acompanhamento, um monitoramento da trajetória desses espíritos, imaginando que cada um reencarna, passa um tempo no mundo espiritual e volta, e que dessa maneira teremos aí algumas centenas de milhares de anos reencarnando, o que dá uma quantidade expressiva de reencarnações, o que nós aprendemos numa reencarnação há 1000, 2000 anos atrás, é muito diferente do que nós estamos aprendendo hoje. E aquilo que tínhamos condição de aprender na nossa origem é muito diferente daquilo que podemos aprender hoje. E como a proposta da evolução ela é infinita, a questão é que cada um de nós, em cada momento da sua evolução, se serve da reencarnação para um aprendizado determinado. E da mesma maneira que, olhando para uma criança e um adulto, nós percebemos que o indivíduo se desenvolve, o mesmo acontece com o espírito. Então, quando nós olhamos para um indivíduo, vamos ver nele o seu grau de desenvolvimento espiritual. Se ele é, digamos assim, um espírito jovem, ou se já é um espírito mais amadurecido, pela evolução que ele apresenta. E evolução em sentido amplo, porque estamos falando de intelectualidade, de moralidade, de espiritualidade num sentido geral. E o que vai acontecendo quando nós olhamos, por exemplo, um planeta como a Terra? Nós vamos percebendo que determinados povos desaparecem. Nós não temos mais notícias deles. Outros se transformam e deixam de alguma forma seus herdeiros. Outros se misturam e geram outros grupos, fazendo com que as oportunidades, no sentido social, sejam muito diferentes em cada época. Então, da mesma maneira que um corpo serve como moradia temporária ou ferramenta para que um espírito se desenvolva, um tecido social, um sistema social, uma coletividade também. E quando essa coletividade se esgota, da mesma maneira que o corpo envelhece e perece, a coletividade também desaparece. Da mesma maneira que as experiências que vivemos no corpo, elas se transformam em caldo de cultura que nós levamos adiante como indivíduos. As experiências que um grupo social produzem, elas também se transformam em caldo de cultura que funciona como herança, para outros povos que os substituem. Isso faz com que, da mesma maneira que haja um processo de evolução do indivíduo, haja também um processo de evolução da coletividade. Mas mais do que isso, na Gênese e no próprio livro dos Espíritos, os Espíritos indicam claramente que nada no universo é estático. Então, a própria estrutura do planeta, ela evolui. E como eles mesmos dizem, no passado, as transformações que aconteceram na Terra para permitirem um tipo de vida avançada e delicada como a nossa de hoje, foram transformações brutais. Mas hoje, essas transformações, de uma maneira geral, são muito mais suaves do que eram antes. Por outro lado, é a paisagem moral do planeta que tem sofrido transformações muito fortes em função da escala de atuação do homem. Quem fez a mistura, a temperatura está perfeita. Havia ali uma reflexão se a água do orador devia ser gelada ou morna e tal. Está perfeito. Então, quando a gente percebe essa perspectiva de longo prazo, nós vamos observando que as trajetórias individuais, as trajetórias coletivas e a própria trajetória do planeta, elas também seguem uma linha de progresso. E que os indivíduos vão reencarnando sucessivamente, de maneira a que, a cada etapa, tendam a se melhorar. Ora, da mesma maneira que nem sempre que nós estudamos, nós aprendemos, porque nem sempre, não basta estudar para aprender, nem sempre nós reencarnamos e essa reencarnação é proveitosa, porque as nossas escolhas, em vez de nos levarem a lugares diferentes no plano da evolução, fazem com que nós, muitas vezes, nos fixemos em experiências que já conhecemos e até deveríamos superar. E aí o progresso alcançado nessa reencarnação é muito discreto ou nenhum. Nós jamais abrimos mão da nossa natureza, por isso não temos como degradar, não temos como voltar para trás, como involuir. Mas nós podemos passar um bom tempo
numa situação de estagnação. E isso faz com que os compromissos reencarnatórios se renovem, mas as experiências nas reencarnações não. E isso faz com que, como se fosse o tempo, para nós como indivíduos, parasse. Nós estamos vivendo naquela situação. Da mesma maneira que você às vezes encontra um companheiro, e aí conversa vai, conversa vem, e ele relembra com um pesar incrível, de um realismo, né, cativante, uma experiência que ele viveu há 20 anos atrás e que o martirizou. Já se passaram 20 anos, mas o continua fixado naquela experiência dolorosa como se aquilo fosse a vida dele. Onde vocês acham que ele está vivendo? Aqui ou há 20 anos atrás? É isso que acontece com os espíritos. Só que nós temos uma série de injunções físicas que nos arrastam a perceber que a vida segue. Os espíritos não têm essa facilidade. Então, no mundo espiritual, a noção do tempo, às vezes, pode ser um desafio confuso. Quando nós pensamos, então, nesse processo de transmigração, né, o que isso interessa para nós? A doutrina espírita é uma doutrina de valorização da vida, em todas as suas manifestações. Ela não é um projeto de nós passarmos o mais rapidamente possível pela vida física para alcançarmos algum lugar maravilhoso no mundo espiritual, porque a vida é maravilhosa em qualquer condição. Então, a proposta da doutrina espírita é que nós saibamos viver a vida que nós temos e procurarmos construir nela a felicidade que está ao nosso alcance. Da mesma maneira que, quando chegarmos do mundo espiritual de onde nós viemos antes dessa encarnação, continuará sendo esse o nosso desafio, como é dos espíritos que relatam a sua luta cotidiana para entender, para trabalhar, para aprender, para serem pessoas felizes. Então, a estrutura do corpo, a estrutura da vida social, ela nos impõe uma série de desafios. Mas não são eles que são responsáveis pelo nosso estado de felicidade ou de infelicidade. Porque você conversa com espíritos desencarnados e eles também estão infelizes, ansiosos, deprimidos, aborrecidos, enfurecidos. E eles não têm nenhuma das injunções materiais que nós temos. Mas ainda não lograram, ainda não conseguiram construir um estado de paz interior, de felicidade, de compreensão. Então eles lá, nessa situação, estão na mesma busca que nós, de encontrar uma maneira de viver bem. Em que essa nossa temática de hoje se associa a esse projeto? A primeira perspectiva, e ela acho que é muito importante, é uma perspectiva de conjunto. É de nós olharmos a vida de uma maneira mais ampla. Quando a gente olha a sociedade, nós temos a ficção de achar que todos nós somos cidadãos do século XXI, como é o caso da jovenzinha que estava aí, ou de nós que já somos do século passado. Tem muita gente aqui do século passado, por sinal, né? Só que, para nossa surpresa, tem muita gente aqui que não é do século passado. É do século XI, do século XII. Como assim? São espíritos que, fixados em experiências muito duras dessa época, e no momento em que a Terra sofre uma renovação muito grande do seu projeto como um todo, estão reencarnando. Então, nós vamos conviver com indivíduos que foram se transformando ao longo desse período e abandonaram, ou substituíram, ou reformaram muitos hábitos, muitos valores que eram típicos da baixa Idade Média ou antes, e vamos encontrar companheiros que, apesar de estarem reencarnados numa estrutura como a nossa, terem todos os documentos da cidadania atual, serem ainda fixados em condutas e em valores de épocas anteriores. E isso, sem nenhuma dúvida, faz com que, uma vez provocados, comprimidos, excitados por uma conjuntura social qualquer, vão reagir com seus sistemas de valores. E aí, às vezes, a gente escuta as pessoas dizerem assim: mas, nossa, parece que a humanidade não evolui. Estamos vendo coisas que eram do século não sei o quê, que barbaridade. Mas isso não é um objetivo, né, de nós pensarmos assim: a humanidade não progride.
a humanidade não evolui, a Terra está em condições precárias. Não é isso. A perspectiva é de nós entendermos que na Terra atualmente coabitam indivíduos com vários níveis evolutivos. E não significa dizer que não sejamos nós aqueles que estamos no século XIII ainda. Mas o que acontece? A Terra é uma oportunidade justamente ao processo de encarnação e de reencarnação, de renovação. E, solidariamente, o que a providência divina nos convida a fazer? E talvez por isso aquela página escolhida no início. Ao apostolado. Qual apostolado? O que Paulo de Tarso fez, né? O que recentemente outros agentes do bem fazem, se estiver ao nosso alcance. Mas qual é o nosso apostolado? É o ensinar, o difundir os valores do bem que estão ao nosso alcance. E já que nós possivelmente não estamos investidos da missão como Paulo de Tarso, nós temos outras que não teremos dificuldade de reconhecer, bastando olhar em volta de nós e pensarmos: quais são os contratos sociais que eu não devo romper? Porque eu posso trocar o supermercado que eu faço compras, ou a farmácia, até a casa espírita, mas tem outros contratos que eu não posso trocar. Ou se eu for trocar, me parece uma decisão muito difícil. Tem que ser muito bem pensado. Então, esses dificilmente deixam de ser os convites que assinalam qual é o projeto da nossa encarnação nesse processo que estamos vivendo de transmigrações, ou seja, de saltarmos de uma vida para outra em busca da nossa evolução, em busca dessa paz interior. Essas circunstâncias geralmente são as que nos envolvem de uma maneira muito forte com outros companheiros, com desafios profissionais, com questões que mexem profundamente nas nossas entranhas, porque são justamente as experiências importantes, relevantes, que nos convidaram a essa vida e que nós precisamos enfrentar. Então, a perspectiva de nós entendermos a encarnação e a reencarnação, filosoficamente ajuda a entendermos a história da Terra, a entendermos o momento social, político, econômico, sem um pessimismo terrível que vemos em outras doutrinas e outras perspectivas acadêmicas que não enxergam essa realidade que os espíritos nos sugerem. Mas essa perspectiva sistêmica, ela não dá conta dos enfrentamentos que temos que fazer pessoalmente nas nossas vidas com as pessoas próximas de nós. E isso é uma questão também que eu acho muito delicada, porque nós temos que aprender a pensar o sentido da nossa vida. O sentido da reencarnação nós já conhecemos. Mas por que eu estou aqui? Qual é a parte que me cabe na obra da criação? Genericamente eu também sei responder. Mas e no meu cotidiano? Na agenda que eu faço? No ânimo que eu tenho que ter de manhã cedo para acordar e enfrentar certos procedimentos? Alguns que são relativos às minhas próprias dificuldades, outros em relação às dificuldades do outro. É esse o sentido consolador que a doutrina espírita tem que alcançar para nós. Porque, do contrário, nós ficamos num plano teórico, hipotético e genérico sobre as grandes questões humanas, mas não mergulhamos nos enfrentamentos que nos trouxeram aqui. E é esse, na verdade, o grande objetivo de nós estarmos aqui. É de nós entendermos esse contexto, no sentido filosófico, percebermos as leis naturais, percebermos essas ordenações superiores que mostram que não existe aleatoriedade nem caos, mas de nós também conseguirmos encontrar o nosso pedacinho dentro dessa realidade para sabermos viver bem. Porque nós não estamos condenados à infelicidade, não estamos condenados a nenhum processo miserável. A vida é extremamente generosa, mas nós precisamos aprender a construir a nossa. Por isso, a casa espírita é um espaço não apenas das reflexões evangélicas, das reflexões doutrinárias, mas é um espaço de encontros, para que nós, trocando
ideias, reflexões, ainda que silenciosas, e energias superiores com os amigos espirituais e entre nós, nós nos fortaleçamos, nós possamos entrar numa sintonia que, por exemplo, nos leve mais tarde, quando nós estivermos com o corpo dormindo, a uma abertura para que os amigos espirituais possam conversar conosco, nos mostrar uma perspectiva ampliada de nossas vidas, para que os desafios que nós estamos enfrentando, as nossas dores tenham um significado, e nós tenhamos coragem moral para poder enfrentá-los. Então, essa questão da paz, né? A paz num sentido teórico é muito interessante, mas qual é a paz que você está procurando? O que é paz no seu contexto de vida, com as pessoas que você vive na sua casa, no seu trabalho, enfrentando a sociedade com o seu contorno atual, os desafios de ordem profissional, de governo, etc, etc. Essa paz é uma paz para aqui, para agora, que nós precisamos encontrar uma maneira de lidar com ela. E é nesse sentido que a doutrina espírita tem um aspecto extremamente consolador. A questão da reencarnação também nos ensina uma coisa muito importante. Nós somos espíritos que trazemos, né, uma bagagem ampla. E muito frequentemente, dentro dessa bagagem, trazemos experiências infelizes. Essas experiências nos pesam. Essas experiências determinam limitações, dificuldades nessa encarnação. E nós precisamos, né, aprender com essas nossas limitações, sobretudo a perceber que nós precisamos ter paciência com a gente, precisamos ter tolerância com a gente, precisamos entender que nem tudo que nós queremos fazer nós conseguimos. Por quê? Porque nós estamos ali de um passado complicado. O que não significa dizer que estamos autorizados a desistir, a desanimar ou fazer qualquer outro tipo de desvio. Mas temos que ser prudentes, temos que olhar para a nossa natureza e pensar aquilo que nós somos capazes de fazer. Porque a providência divina, ela não tem pressa, ela não quer que nós sejamos o que só poderemos ser num futuro longínquo. Ela quer nos apoiar para que nós façamos o que estiver de melhor ao nosso alcance agora, porque é para isso que nós estamos aqui. E vamos voltar, né? Assim como já viemos antes. Agora, essa ética é a que nós precisamos ter também com o próximo, porque muito frequentemente as grandes dificuldades que nós encontramos no companheiro mais próximo, nós pessoalmente ajudamos a desenvolver, quando em oportunidades anteriores expusemos a pessoa a um conjunto de circunstâncias que geraram essas fixações. Então, às vezes, a gente costuma escutar assim, que mal eu fiz a Deus para ter um filho desse, uma mulher daquela, etc. A Deus não fez nenhum, mas o próprio fez muito. Por isso é que ele se transformou nessa pessoa difícil, que agora você está convidado a atender, cuidar, mostrar um outro caminho. E você é a pessoa mais indicada, fez a obra, agora você sabe como desmonta, né? Ou vai aprender. Então, esse processo faz com que nós precisemos sair da condição de vítimas. Por que eu estou nascendo aqui? Alguém deve ter trocado uma fichinha, um erro de programa, erraram meu CPF. Não, isso não funciona assim. Nós estamos aqui em condição especialíssima para resolvermos pendências. E mais cedo identificando quais são elas, né, mais honestamente as enfrentando, melhora a nossa situação anterior. Não para ganhar o céu depois, porque isso não acontece, mas para nós vivermos bem. Porque não existe nada mais agradável do que a sensação de que você fez a coisa certa, mesmo que não tenha dado certo. E não existe nada pior do que a sensação de que você não fez o que devia. Essa ninguém tira de você. Então, essa é a sensação que a gente vê dos espíritos que, percebendo as suas limitações, chegam no mundo espiritual e olham para trás e assim, eu fiz o que eu devia. Então, essa consciência, né, essa paz de consciência gera um conforto imenso. Como também o contrário, né, a frustração de não ter feito o que podia é uma sensação muito ruim. Então, como todos nós, né, estamos sensibilizados por essa questão da reencarnação, quando a gente for dormir essa noite, vamos especialmente pensar nisso, para que nós possamos interpretar com mais cuidado o que nós estamos fazendo aqui. Não nesse sentido genérico, mas no sentido específico de cada um de nós. Para que quando a gente acorde amanhã,
nós estejamos mais esclarecidos, mais fortalecidos, mais pacificados, para podermos enfrentar aquilo que nos interessa. Por quê? Os espíritos são os primeiros a dizerem que uma das grandes dificuldades que existe na encarnação é a dispersão. O que é a dispersão? É um conjunto de solicitações múltiplas, que são atraentes sob diversos aspectos, algumas especialmente atraentes pelas nossas tendências, que nos afastam dos nossos compromissos. Um exemplo clássico que você tem hoje é a questão da internet. Se você entrar na internet para tentar achar alguma coisa, só um herói consegue ficar 10 minutos procurando essa mesma coisa e só essa mesma coisa sem olhar qualquer outra. Por quê? A própria estrutura dos equipamentos de busca são feitos para provocar você com uma série de coisas para que você vá em outras direções. E a garotada que não é mais treinada nisso, começa num lugar e daqui a pouco, o que eu estava procurando mesmo já está em outro lugar. A reencarnação é muito parecida. Por quê? Porque em vez de nós de rede, com endereços de IP, etc., o que nós temos, na verdade, é uma grande rede de interações. Interações afetivas, interações de sentidos, que nos chamam, ao passo que os nossos enfrentamentos não são tantos, mas eles nos saturam, nos cansam, e a nossa tendência é espairecer, é se afastar. Então, uma das grandes dificuldades que nós temos na reencarnação é, ao longo do processo de vida, mantermos o foco nas nossas grandes questões. E muitas pessoas voltam e voltam e voltam à reencarnação na mesma situação, embora agravado pelas questões que não foram resolvidas, porque, na verdade, se afastaram do seu alvo. Vou dar um exemplo muito simples. Quantas vezes nós nos comprometemos conosco mesmo a fazer um tipo de coisa, uma ginástica, um curso, isso e aquilo, e levamos a termo? Raras são as pessoas que estabelecem uma meta e não abrem mão dela. A maioria falha. Basta ver isso nas campanhas, nos grupos de estudo, nas reuniões públicas. Quantas pessoas conseguem estabelecer uma frequência regular, uma disciplina completa? É muito difícil. E por que é difícil? Porque nós ainda não conseguimos. Mas a gente tem que se aperceber disso para poder tomar providências. Do contrário, a gente acaba se dispersando. E o que os espíritos mostram, através dessa questão, é que o contexto em que nós estamos vivendo, ele está predominantemente ocupado por indivíduos com algumas características. Algumas delas são nossas também, senão estaríamos aqui. Isso faz com que a vida seja coletivamente, especialmente desafiadora. Mas à medida em que as coletividades vão se modificando, esse processo vai ficando mais fácil. Vou dar um exemplo também bastante simples. Nenhum de nós aqui, salvo as devidas exceções que me perdoem, se caracteriza por aqueles espíritos superiores com os quais nós queremos um dia conviver. Mas o fato de estarmos, por alguns momentos, juntos, com um tipo de foco e de interesse, faz desse ambiente um ambiente especial, muito diferente daqueles que nós encontramos lá fora. Estamos no mesmo planeta, somos as mesmas pessoas, no mesmo contexto, mas essa paisagem é diferente. E por que a gente não pode fazer isso em escala reduzida no nosso lar, no nosso lugar de trabalho ou em outras questões? É uma questão de como trabalhar isso. Então, quando a gente vem à casa espírita, nós estamos vindo nos reabastecer, nos esclarecer, nos ajudar. Mas isso não é de graça, porque esse lugar só é assim por causa da nossa contribuição. Os espíritos fazem a parte deles, mas nós fazemos a nossa. Essa é a questão da Terra. A Terra poderá e será um lugar muito melhor quando a massa crítica dos indivíduos se interessar por transformá-lo. Mas esse é um processo desafiador. Dizem os espíritos, na Gênese, no capítulo 18, quando fala dos sinais dos tempos e da geração nova, que a Terra está vivendo uma coisa muito interessante, uma transição, e isso desde a época de Kardec, os espíritos já diziam, entre uma geração velha e uma geração nova. A geração nova
é uma geração que vem com o potencial de estabelecer o mundo do futuro. E a geração velha, em parte, é aquela, né, que não se habilita, né, a essa mudança. Então nós estamos vendo o entrechoque dessas visões diferentes de mundo e de projetos de mundo. E possivelmente nós estamos dentro dessa questão. Talvez alguns sejam da geração nova e outros não. Mas dentro de nós existem os componentes da geração nova e existem os componentes da geração antiga. E há um entrechoque nisso, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Há um entrechoque entre querer continuar sendo como éramos e mudarmos. E esse não é um trabalho simples de ser realizado, mas a reencarnação existe justamente para isso. E à medida em que nós pensarmos nisso de uma maneira cuidadosa, saberemos de alguma forma filtrar as perspectivas pessimistas ou utópicas ou dispersivas que nós encontramos a cada momento e que acabam esvaziando o nosso ânimo, contribuindo para que nós fiquemos deprimidos, desanimados, desatentos, nos afastando das questões que nós poderíamos resolver e que acabam ficando em segundo plano. Então, pensando, né, nessa nossa trajetória, nenhum de nós aqui se caracteriza como o espírito na infância da espiritualidade. Para nós estarmos no Brasil hoje, tendo contato com a doutrina espírita, é sinal de que já amadurecemos para alcançar certas propostas, o que nos dá muitas possibilidades, mas também nos dá responsabilidades, e nós precisamos lidar com elas, porque tem muita gente que não sabe, mas nós sabemos, e a gente tem que fazer com que esse saber se transforme num lastro, né, que nos leve na direção que nós queremos. Do contrário, estaremos revendo fixações que não nos acrescentam nada, como tantas vezes a gente observa. Quantas vezes as pessoas vêm à casa espírita, começam um processo de mudança interna e depois param. Muitas vezes vêm em crise, saem da crise e depois, né, abandonam. Por quê? Porque ainda não se fixaram no que estão fazendo aqui. E a doutrina espírita não é um processo de negação da vida, das vivências materiais, mas é um projeto de harmonia, uma perspectiva de que nós somos espíritos encarnados e não um corpo. E um dos grandes desafios de hoje é esse binômio, né, do materialismo e hedonismo que nós encontramos em cada esquina, tentando vender uma vida de consumo rápido, né, e intenso, que na verdade é uma dilaceração das oportunidades de viver, mas é também típica do momento em que nós estamos trabalhando. Então nós, como cidadãos, como pais, como educadores, né, como amigos, como irmãos, nós podemos exercer aquele apostolado que está ali. É só a gente escolher a faixa de operação que nos cabe, porque não nos iludamos, ela existe e no instante em que a gente se alinha com ela, a espiritualidade move todos os recursos possíveis para que nós possamos lograr êxito, porque é para isso que nós estamos aqui. Então, recomendo que vocês leiam essa parte do Livro dos Espíritos, né? Que é a parte 4, capítulo 4 da parte 2ª, que fala sobre a questão da encarnação, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados, né, para terem uma visão geral a respeito disso. E quem se interessar, o capítulo 18 da Gênesis é extremamente interessante para analisar o momento que nós estamos vivendo. Muito obrigado.